Terça-feira maldita seja. Parece um dia comum de semana, mas para nós, homens depois dos 50, às vezes ele vira outra coisa completamente diferente. Minha companheira Inga saiu cedo de manhã. Se foi encontrar amigas ou resolver assuntos dela, eu nem perguntei muito. O importante é que fiquei sozinho comigo mesmo. Bem, quase. Estamos na Dasha, né? E na Dasha, quem está? A sogra, Margarita Pavlovna. Ela é da velha guarda, como se diz. Ex-professora de literatura, sempre mantém uma postura impecável, inabalável. Olhar penetrante. Cada frase parece um aforismo lapidado. Para mim, ela sempre foi uma espécie de monumento austero, parte da paisagem à qual eu, como genro, simplesmente estou preso. Respeito, claro que sim. Como não? Mas sem exageros sentimentais. E aí está a Dasha. O sol queima tanto que o ar vibra, cheiro denso e resinoso de pinheiros misturado com a fumaça apetitoso de churrascos vizinhos. Alguém já acendeu a brasa. O silêncio é tão grande que dá para ouvir o zumbido de uma abelha em algum lugar entre as flores. Saí para a varanda, me espreguicei, pensei em fazer algo masculino. Talvez arrumar a pilha de lenha ou capinar os canteiros. Mas então ouvi a voz dela vindo do viveiro. Chamou por mim. Bem, chamou, disse que precisava de ajuda com os pepinos. Eu nem imaginava que o que me esperava não era só ajuda com pepinos, mas algo bem mais picante. Fui devagar pelo jardim até lá. O viveiro é quente pra caramba, o ar denso, saturado de cheiro de terra e folhas de tomate. E ela está lá de costas para mim, curvada sobre o canteiro. E foi aí que algo na cena não encaixou. Diante de mim não estava o monumento, não era a estátua. Era uma mulher num vestido leve de algodão, bem colorido, bem de verão. O vestido caía nela. Como caía? O tecido fino grudava nas costas por causa do calor. Dava para ver cada movimento, como ela respirava, como os músculos sob a pele se contraíam levemente quando segurava um caule. Sem mangas, ombros à mostra, braços elegantes, ligeiramente bronzeados. Normalmente eu a via ou em tailleurs sérios ou em roupas caseiras disformes. Mas agora ela se virou e eu congelei por um instante, sem entender por quê. O rosto dela, sempre tão concentrado, agora tinha gotinhas de suor na testa, cabelos um pouco bagunçados, bochechas coradas pelo calor, olhos. Os olhos dela não eram apenas cinza, eram profundos, e olhavam para mim de um jeito diferente, sem a costumeira severidade contida, com uma espécie de cansaço, ou talvez uma pergunta. Difícil dizer. Vadim, me ajuda, por favor. A voz um pouco rouca do calor. Entrei no viveiro e o calor me envolveu como numa sauna. Fiquei meio sem graça. Normalmente a gente conversava na presença da Inga ou sobre assuntos gerais. Dasha, concertos, notícias. Mas agora estávamos os dois naquela caixa abafada, cheirando a terra. Ela mostrou quais caules precisavam ser amarrados para não quebrarem com o peso dos frutos. Trabalho chato, para ser honesto. Curva-se, espinhos pegam, mas tinha que fazer. Ficamos lado a lado. Eu de um lado do canteiro, ela do outro. Nossas mãos iam para os mesmos caules, para os mesmos barbantes. E esses toques inevitáveis. Eu tentava não olhar para ela, olhava para os pepinos, para a terra, para qualquer coisa, mas os olhos teimavam em se prender nas mãos dela, na forma como ela manuseava os caules com destreza, no jeito como o cabelo caía no rosto e ela o jogava para trás com o dorso da mão. E esses olhares não eram longos, mas existiam. Você levanta a cabeça para respirar e nossos olhos se encontram por uma fração de segundo. Mas nessa fração de segundo passa uma eternidade. Constrangimento. Pergunta. Uma faísca? O diabo sabe o que se podia ver nos olhos cinzentos comuns da sogra. Mas naquele momento eles não pareciam comuns. Havia algo vivo ali, algo que eu nunca tinha notado por trás daquela fachada de professora de literatura. Ela também parecia sentir o constrangimento. Os movimentos ficaram um pouco mais bruscos, a voz um pouco mais profissional. Mas era fingimento. Eu sentia o ar quente e denso do viveiro. Sentia o cheiro dela. Não perfume, mas aquele cheiro natural de pele aquecida misturado com terra. Ficamos em silêncio a maior parte do tempo,
ou trocávamos 2 frases sobre pepinos, sobre o tempo. Mas por baixo dessa superfície algo se mexia, algo pairava no ar como o próprio calor. De repente comecei a pensar em mim, na Inga que estava em algum lugar longe, na nossa vida que às vezes parece tão reta, tão correta, mas nessa correção há um vazio, ou não vazio, falta de alguma coisa. E nela, em Margarita Pavlovna, naquele momento eu vi não só uma mulher, vi uma solidão de certo tipo, como se ela também, por trás de toda aquela correção e severidade, estivesse esperando algo ou sentindo falta de algo. Talvez que a vissem não como Margarita Pavlovna, a professora de literatura e mãe da Inga, mas simplesmente como um ser humano com sentimentos, com interior. E ela deve ter visto algo parecido em mim. Não apenas Vadim, o genro, mas alguém mais. Não sei. Mas esse pensamento me atravessou enquanto eu curvava um caule espinhoso. Nós 2 ali, naquele viveiro escaldante, longe de tudo o que é habitual, e entre nós não havia apenas canteiros de pepino e um rolo de barbante. Havia algo mais, algo novo, inquietante e terrivelmente intrigante, como se uma porta tivesse se aberto, uma porta que eu nem sabia que existia antes. Não estava claro para onde ela levava, mas a curiosidade já começava a corroer. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer justamente com ela. E isso era só o começo daquele dia, que já deixara de ser uma terça-feira comum. O calor diminuiu, mas o ar ainda estava quente, envolvente. Na varanda estava mais fresco, uma brisa leve circulava. Eu sentei, olhando as sombras se adensarem no jardim, as estrelas surgirem no céu escurecendo, bonito, claro, mas uma beleza quieta, sem agitação. Margarita Pavlovna voltou com vinho caseiro, de cereja, feito por ela. Ácido doce, com um retrogosto adstringente. Você serve no copo e ele tem uma cor profunda, quase tinta. Dá um gole e o calor se espalha pelo corpo. Vinho traiçoeiro, bebe como se fosse suco, e ele vai te envolvendo e relaxando sem você perceber. Ela não sentou logo. Primeiro fingiu arrumar coisas em casa, mexendo em algo baixinho. Depois saiu e se acomodou devagar na poltrona em frente, copo na mão. E ali estávamos nós, 2 almas na penumbra quase total. Só uma faixa fina de luz entrava pela janela. A conversa começou com bobagens. Sobre a Dasha, a colheita deste ano, fofocas dos vizinhos. Temas comuns, mas nossas vozes soavam abafadas, baixas, como se tivéssemos medo de perturbar o silêncio da noite ou de acordar algo que dormia entre nós. 1 copo, 2, e o vinho começou a fazer efeito. As palavras fluíam mais fáceis, ganhando uma franqueza inesperada. Primeiro ela deixou escapar algo sobre a fugacidade do tempo, depois sobre como a vida nem sempre corresponde às expectativas. Eu peguei o gancho, falei um pouco do meu trabalho, de como os dias às vezes se fundem numa sequência monótona. E sem perceber chegamos ao que realmente importava. Difícil dizer quem começou. Talvez ela tenha perguntado sobre a Inga, não lembro direito. Mas, de repente, falávamos de casamento, de vida em casal, do que fica nos bastidores da aparência de felicidade. Ela falava baixo, olhando para a escuridão do jardim, como se procurasse respostas ali. Contou sobre o marido, meu sogro. Que descanse em paz, claro. Mas ela falava sem calor, sem grande dor, apenas constatando um fato. Viveram juntos muitos anos, mas não viveram, coexistiram. Foi exatamente assim que disse, direto, coexistimos. Aquilo me pegou. Nunca imaginei que ela pudesse abrir assim esse lado mais secreto da alma. Ela, sempre tão correta, personificação dos valores familiares, pilar inabalável da sociedade. E ali, coexistiam como 2 passageiros no mesmo vagão, cada um na sua cabine, com seus pensamentos, com seus sonhos não realizados. Eu escutava cada palavra. Na escuridão, o rosto dela mal se via, só um contorno vago, mas a voz carregava uma tristeza surda, daquelas que ela aparentemente escondia há anos atrás dos livros didáticos de literatura, dos bolos perfeitos, daquela severidade externa. Então ela virou a cabeça e, parece,
olhou direto para mim e perguntou sem rodeios: "E você, Vadim? Você ama a Inga?" A pergunta não soou como sogra. Soou diferente. Como se não fosse a mãe da minha esposa perguntando, mas simplesmente uma mulher perguntando a um homem próximo. E de repente percebi que não tinha resposta pronta. Claro que eu podia soltar um sim, amo, a resposta correta, esperada, mas hesitei. O copo na mão ficou pesado de repente e na cabeça passou toda a nossa vida juntos com a Inga. Anos, rotina, hábitos, as mesmas conversas, carinho. Houve paixão um dia? Quando foi a última vez que restou algo quente? Claro, afeto, familiaridade, mas aquele amor como nos livros, como no começo, quando tudo faiscava. Percebi, não em voz alta, mas para mim mesmo. Eu me acostumei. Me acostumei com ela, com a Inga, com nossa vida, apartamento, Dasha, tudo. Hábito. É como um cobertor de penas macio, quentinho, confortável, mas não aquece como uma fogueira viva. Ele simplesmente está lá, e você fica debaixo dele, e já nem lembra como é sem ele. Eu me acostumei, disse finalmente. Não amo, mas me acostumei. Nem eu esperava tanta sinceridade de mim mesmo. Talvez o vinho, talvez aquele olhar dela na escuridão. Ela ficou em silêncio um tempo. Ouviu o grilo cantando em algum lugar. Depois, suspirou baixinho. Entendo, disse. Palavra simples, mas carregada de toda a experiência dela, da própria dor, talvez. E naquele instante, a tensão virou quase física. O ar ao nosso redor engrossou, não mais pelo calor, mas por outra coisa, por essa abertura repentina, por esse entendimento profundo de que estávamos ali, duas pessoas supostamente estranhas, sogra e genro, falando de coisas que talvez nem com os mais íntimos se fale e sentindo a mesma coisa. Esse vazio, essa saudade por algo verdadeiro. Eu sentia ela ali perto, como se emanasse uma aura invisível, mas palpável. E me deu vontade, não sei de que exatamente, mas de dizer algo. As palavras emperraram na garganta, e então ela fez o que eu menos esperava. Levantou-se, deu um passo na minha direção. Eu me tensei. O que ia acontecer agora? Mas ela simplesmente se deitou no sofazinho ao lado, cabeça no braço do móvel. Não colada em mim, não, só perto, na mesma escuridão, a uma distância de braço estendido, e disse com voz cansada, baixa: "Deita comigo, não como genro e sogra, como pessoas." Eu fiquei deitado, sem me mexer, respirando com cuidado. A respiração dela era audível, calma, ritmada. O cheiro dela já não era só terra e suor. Algo mais fresco, mas tão próximo. Não sei descrever. O que eu devia pensar? Armadilha? Ou grito da alma? E então veio a noite. Ela mesma começou. Respirávamos em sincronia, como dois navios naufragados que por acaso ancoraram na mesma baía tranquila. Por uma noite. A tensão que pairava entre nós como neblina não desapareceu. Pelo contrário. Ficou mais densa. Passaram uns 15 minutos. Ela se afastou ofegante. Disse que estava cansada. Eu já não conseguia parar. Estava bom demais. Esperei, pensei, e talvez uma segunda rodada. Ela nem teve tempo de soltar um "ah". Ah, essa varanda. Aquela noite não deu respostas, não resolveu nada. Apenas abriu algo, uma porta qualquer, e agora isso virou nosso segredo. O momento em que duas solidões se olharam e encontraram algum eco na escuridão. Ela tinha certeza de que o plano daria certo, e agora tinha que viver com isso, sem entender completamente o que tinha sido e o que viria depois. A manhã chegou impiedosa. O sol já queimava forte quando acordei na varanda. A noite passou como névoa. Dormi ali mesmo no sofazinho onde estávamos deitados. Quando ela foi para dentro, não lembro. O despertar foi doloroso. Cabeça latejando por causa do vinho de cereja, boca seca como se tivesse andado no deserto. E as lembranças vieram de uma vez, como água gelada. Imediatamente ficou constrangedor. Não sabia o que tinha sido aquilo, o que fazer agora. Ela já estava na cozinha. Ouvi barulho de louça. Entrei. Ela estava de costas para mim na frente do fogão. De novo aquela costas. Ontem à noite no vestido leve, mas agora vestia uma roupa caseira comum, disforme. De novo a sogra. "Bom dia, Vadim", disse sem se virar,
Voz neutra, sem nenhum traço da noite, como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse sonhado. Sentei à mesa. Bom dia, Margarita Pavlovna, rouquei, tentando soar normal. Mas normal já não existia. O ar na cozinha estava carregado de eletricidade. Ou só me parecia. Ela colocou na minha frente o prato de ovos mexidos, como sempre, chaleira quente, tudo rotineiro. Mas quando finalmente se virou e me olhou, o olhar era sério, decidido, sem o cansaço ou a melancolia da noite. Vadim, disse, sentando em frente, mãos cruzadas sobre a mesa, dedos entrelaçados. Era o gesto dela quando ia dizer algo importante ou tomar uma decisão. Você precisa ir embora antes que a Inga volte. Não era pergunta, era a afirmação. E não havia grosseria. Havia necessidade. Entendimento do que aconteceu e das possíveis consequências. Sim, claro, foi tudo que consegui dizer. Eu mesmo entendia perfeitamente. Ficar agora seria idiota ou perigoso. Mais uma vez ela hesitou. O olhar encontrou o meu e por um segundo passou algo que eu tinha visto à noite. Algo vivo, vulnerável, mas logo se apagou como uma faísca. Isso nos destruiria, ou destruiria algo importante, entende? Assenti, entendia. Ontem abrimos aquela porta, espiamos lá dentro e percebemos que não era só interessante, era instável. Dar um passo seria entrar no desconhecido. Ela se levantou, veio até mim. Eu estava sentado. Estendeu a mão. Não para apertar, só estendeu. Depois me abraçou. Apertou por um segundo. Senti o calor dela, o cheiro. Aquele cheiro misturado com o aroma da Dasha, com a frescura da manhã. E aí me veio não desejo carnal, mas uma saudade imensa. Ela se afastou, olhou, sorriu, sorriso triste e aliviado ao mesmo tempo. Pronto, Vadim. Fechamos essa página. E está certo. Levantei, juntei minhas coisas rápido. Conversas desnecessárias seriam demais. Despedi-me depressa. Obrigado por tudo, disse. E nem eu sabia por que tudo. Pelos ovos, pelo vinho. Entrei no carro, saí da Dasha e só quando já estava a uma boa distância respirei fundo. Mistura de alívio e saudade. Essa é a palavra exata. Saudade daquela proximidade repentina, estranha, mas tão intensa. Daquela sensação de ser compreendido e de compreender. A vida na cidade voltou a girar. Trabalho, casa, Inga, tudo aparentemente como antes. Mas algo mudou por dentro. Surgiu um ponto de referência novo, um novo norte. Passaram 3 semanas. Certa noite estávamos com a Inga. Ela falava ao telefone com a mãe, depois virou para mim. Imagina, a mãe quer vender a Dasha. Disse que tem lembranças pesadas. Quase engasguei com o chá. Por que de repente? Pelo pai, provavelmente. Você sabe... Ela disse isso inocentemente, e dentro de mim tudo se apertou. Lembranças pesadas? Sim, com o pai, claro. Fiquei calado, olhando para a xícara. O que eu podia dizer? Sim, Inga, lá tem lembranças pesadas demais. Então apenas assenti. Entendo, lembranças pesadas acontecem. E isso ficou dentro de mim. Essa história sem começo, de fato. Porque tudo começou não com grande amor, mas com um viveiro abafado e toques constrangedores. E sem fim. Ela simplesmente ficou parada naquela varanda, naquela escuridão, no farfalhar das folhas de cerejeira que provavelmente agora caem sobre o sofazinho vazio, no cheiro de pinheiros, no gosto ácido doce do vinho caseiro. Mas ele ainda não sabia que em apenas um dia tudo viraria de cabeça para baixo. Ela volta às vezes, na memória. E eu, pelo visto, lembro de tudo nos mínimos detalhes. Fim.